Professor, limpa a câmera. A câmera? Tá, peraí. Melhorou? Sim, tá melhor. Tá, deixa eu só apoiar aqui agora. Ok, nossa aula está sendo gravada agora. E como eu estava comentando, a gente vai encerrar hoje o Renascimento. A gente vai ver algumas das principais obras, falar de alguns dos principais autores também e falar sobre a literatura renascentista e também um pouquinho sobre a ciência renascentista. Bom, como vocês já devem ter compreendido, o Renascimento ele não foi uma renovação apenas na pintura, né, mas em toda a cultura. Então, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de pintura, mas também está falando de escultura, de arquitetura, a gente está falando de literatura e de ciências como um todo, né? No caso do Renascimento, houve um grande avanço na astronomia, na física, em vários campos científicos. Então, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre as pinturas renascentistas, né? As pinturas do Renascimento, elas eram muito realistas, né? Diferente da Idade Média, no Renascimento havia uma preocupação de retratar as formas humanas, a natureza, de uma forma bastante real, né? Muito próxima da realidade. E para isso eles desenvolveram várias técnicas de pintura justamente para conseguir passar essa sensação. Algumas imagens do Renascimento, elas têm uma sensação até de movimento, né? Parece que aquela obra ela está viva. Os artistas eles eram tão geniais que eles conseguiam dar leveza para blocos de sei lá, de o que que o pessoal usava mesmo? Que agora fugiu, galera. Qual era o material que usava numa escultura, por exemplo? É que fim! E aí, Carlinhos? Bom dia, professor. Bom Agora que eu dia. consegui entrar. É Pô, doido, né? beleza. Carlinhos, me ajuda aqui, que tu entende dessas paradas aí. Qual era O o, quê? qual era o material que os escultores usavam? Eles esculpiam em quê? Qual era aquela pedra lá? Sabe me E falar? o que fazia os escudos e tal, assim? Não, os escultores. O cara que fazia Não era na escultura. mármore, não? Ah, tá. É mármore, Heloísa? Não, era uma pedra especial, professor, porque ela nunca se desmontava. Então, era tipo uma talhadeira, que é tipo um prego agudo que eles batiam com um martelo Sim. de madeira, aí ia furando, entendeu? Aí ela nunca caía porque era feita era uma pedra muito segura. Eu não sei falar o nome dessa pedra. E não Ah, era mármore. Era tipo brita, assim, eu não sei. não É é. Mas, tipo uma professor, brita na muito segura. época do Renascimento, eles usavam mármore, sim. Principalmente o Michelangelo, eu acho. Pois é, eu acredito que tinha o mármore, mas não só o mármore, né? É porque, na verdade, eu nunca aprofundei nessa parte técnica, assim, né? Sobre material e tudo mais. Isso aí já é um estudo mais aprofundado. Mas eu acho que o mármore tinha e tinha também outros, né? Assim, todo tipo de arte, ela é incrível. Mas eu particularmente, eu acho incrível a escultura em mármore. E Carlinhos, né? Carrara também. Tem uma pedra que era usada, que era Carrara. Sim, pode ser Eles essa, usavam pode ser também. essa. É. Eu particularmente eu acho muito incrível a escultura, porque tu cria do nada, entendeu? Tu tem um bloco grandão e tu vai esculpindo daquele jeito que o Carlinhos falou pra gente aqui, e tu vai, né, usando a talhadeira e dando forma para aquilo ali, e é uma coisa, cara, que, tipo, tu tem que ser um gênio para te fazer um trabalho daquele, né? Por exemplo, vou jogar aqui na tela para vocês, deixa eu espelhar minha tela pra gente falar um pouquinho sobre as obras.
Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Vamos usar aqui, ó, como exemplo o famoso quadro do Michelangelo, né? O, o Davi. E, cara, tu imaginar que essa obra aqui, que ela era uma pedra e que o cara conseguiu dar forma para aquilo ali, é uma coisa incrível, né? O cuidado com a forma que ele conseguiu, a perfeição da musculatura, tudo, o posicionamento do corpo dele, o gesto dele, a leveza, é uma coisa realmente incrível e é uma coisa que surpreende e impressiona até hoje, né? E uma das características do Renascimento era justamente a delicadeza, a leveza, a elegância das formas. A gente tem aqui uma outra obra do Michelangelo, que é a famosa Pietà, que mostra o Jesus morto nos braços de sua mãe, nos braços de Maria. E é uma obra que impressiona porque ele faz tecido dobrado, né? Todo mundo tá enxergando aí direitinho, tá, né? Quero ouvir comentários de vocês também. Ele consegue esculpir um tecido dobrado e te dá um sentimento mesmo de roupa, né? De tecido ali, que é uma coisa incrível. Além também do corpo. Tio, Fala, só um segundo aí. pode Sabe o falar. que eles usavam para ficar brilhoso, tudo isso? Usava esmeralda, tem cristal nas rochas, Sim. um lápis especial que era a lazuli, Aham. tem também tal de Rondônia, um tipo de material que deixa a pedra brilhosa e fica mais segura, entendeu? Saquei. É os materiais que eu tava olhando aqui. Pô, legal. E deu certo, porque são obras que estão até hoje em perfeito estado, né? Agora é claro É, que há uma manutenção também rigorosa, né? A manutenção é bem. sim, fica passando verniz e pode passar também os cristais. Eu acho que eles passam também para nunca ficar, tipo, com poeira e limpado. Desde que eu acho que isso é limpado de 5 em 5 minutos. É verdade, tem que ter um cuidado muito grande. E aí, além do tecido, a gente nota o corpo de Jesus, né? A forma como o corpo está colocado, uma forma muito natural, né? De uma pessoa morta, de uma pessoa que já, né, tá ali, é um corpo sem vida, né? A forma que ela segura ele e também a expressão de Maria, que nessa imagem não dá para a gente ter uma noção exata, mas é uma expressão de dor, é uma expressão de tristeza de uma mãe que acabou de perder seu filho de uma forma violenta e brutal. Então, assim, são características que realmente impressionam muito a gente, mesmo muitos séculos depois de terem sido produzidas, né? Ainda falando sobre as obras, a gente tem aqui o Nascimento de Vênus, né, do Sandro Botticelli, né, que traz uma inspiração greco-romana, trazendo figuras religiosas da religiosidade grega ou romana, que é a mesma naquele momento. E aqui, pessoal, deixa eu sair um pouquinho que eu tô achando que tem gente querendo entrar na sala. Então, eu tenho que sair da apresentação da tela para poder ver se tem alguém. Não, não tinha ninguém. Até agora estamos só nós 10 aqui. Vou até anotar o Carlinhos, que foi o último que entrou, e vou espelhar minha tela para vocês de novo. Sobre essa obra aqui, ela não é uma pintura isolada, né? Ela é ela é apenas um detalhe de uma obra maior, que é o teto da Capela Sistina.
Eu acredito que todo mundo já ouviu falar e já viu alguma imagem. Vocês conhecem, já ouviram falar na Capela Sistina, no Vaticano? Já, eu já. Já? E os demais? Eu quero participação na minha aula, hein? Já, professor, já. Já? Cadê o Gustavo que não fala nada? Clarinha também não. Eu que acabei de falar aqui. Aqui. Ah, foi o Gustavo que falou. Pensei que era o Carlinho que tinha falado. E aí, Clarinha? Cadê você? Alô? Não, é porque eu tava vendo um vídeo ontem de novo naquele negócio de TikTok. Pensa no negócio viciante. E aí tava vendo dos alunos que só dão presente e depois vão dormir, né? E aí some da aula, né? Por isso a necessidade da. Ah, eu tô aqui. Ah, rapidinho tu aparece, né? Pois é. Não, porque eu tava falando no chat. Ah, Eu não mas, gosto de abrir mas áudio. o chat não tá aberto porque a gente tá vendo a tela. A minha tela. Ah, Ninguém tá vai, vendo o professor, chat. continua aí, vai. Tá. Então eu queria mostrar pra vocês o teto da Capela Sistina 3D. Eu não sei se alguém já viu isso aqui, já fez essa experiência. Se não, você vai fazer agora, né? Essa imagem aqui é a imagem que você tem de frente para o altar da Capela Sistina. E aí a gente vai perceber que na verdade não é só o teto que ele é ornamentado de pinturas, né, do Michelangelo. Também as paredes são repletas. Então, eu vou mostrar para vocês. E aí, finalmente, quando você olha para cima, você tem a visão do teto completa. Olha que absurdo isso aqui, galera. Mano do céu, meu Deus. E aí, finalmente, a gente tem o detalhe aqui, que é um É, detalhe. professor, Oi? o Michelangelo pintou isso sozinho, não, né? Foi Só? ele e quem mais? Não, foi ele sozinho. Mas ele não abandonou o final da obra? Não teve uma história que parece que ele abandonou no final da obra? Não. Não sei. Não é que tem a ver com uma abóbora. Oi? Isso. Como é? Não sei. E A Nalanda, gente tá. eu Você vou não dar abandonou. eu vou dar uma pesquisada para confirmar isso, mas eu me recordo que ele tinha terminado sozinho, demorou, se eu não me engano, 12, 13 anos, mais ou menos, para pintar tudo, mas eu vou dar uma pesquisada. Na verdade, um Google resolve isso, mas não dá para fazer agora, porque eu estou mostrando para vocês. Mas a gente vai tirar essa dúvida já já, tá? E aí aqui a gente tem, ó, o detalhe do teto, né? Que são, ele conta tipo uma história, na verdade não é uma história, né? É a Bíblia. Ele traz vários relatos bíblicos, desde a criação do homem, né? E a gente tem aqui a parte de Adão e Eva também, né? São vários trechos bíblicos que ele conta. E é um trabalho absurdo, né? Quando você imagina que ele teve que pintar no teto, e pintar no teto não é uma coisa fácil, né, galera? Porque olha como é que ele teve que ficar, né, para pintar isso. O posicionamento dele deve ter sido uma coisa extremamente difícil. E mesmo Se ele assim, pintou olhando pra cima, coitada do pescoço dele no outro dia. é, eu nunca vi, quem foi que falou? Foi o Carlinho ou foi o Gustavo agora? Carlinho, né? E Eu, eu, eu quem? Carlinhos, Carlinho. Eu acho que ele usou andaime, né? Andaime, não sei como é que se fala esse negócio aí. é andame. Andaime, né?
eu acho que ele usou. Aham. É a única tecnologia possível para aquele momento, eu acredito. E foi muito trabalhoso. E mesmo com todo esse trabalho, você se manter num nível desse, assim, tipo, genial, é realmente porque o cara, ele é diferenciado, né, cara? Essa O cara é ferramenta, um gênio. é, essa ferramenta aqui, pessoal, de visão 3D, ela é uma ferramenta que pode ser utilizada por vocês. Inclusive, tem vários lugares que você pode visitar. Tem o Museu do Louvre também, que a gente pode Você já ver. sabe o aplicativo que faz isso, professor? Cara, eu entro em site. Eu procuro, eu jogo lá no Google, passeio virtual 3D, e aí alguns locais eles estão já mapeados. Porque na verdade isso aqui é uma série de fotos, né? São várias fotos que a pessoa tira e ela consegue montar de forma que você possa navegar e se aproximar das imagens, o que dá uma sensação de você estar lá realmente, né? Então, o Museu do Louvre é outro lugar. Eu vou até pesquisar depois outros lugares assim de visitação que a gente pode conhecer através do passeio 3D. Mas é muito legal, ele dá uma sensação muito de que você está ali dentro, você está imerso realmente na, no local. E já que a gente não pode ainda viajar, né? Na verdade, só não viajei para lá esse ano por causa do Covid, sabe? Foi a única coisa que me impediu, na verdade, né? Então, já que a gente não pode viajar, a gente pode pelo menos conhecer os lugares dessa forma. Então tá, vamos voltar. Pô, tio, como se eu fosse me levar junto. Não, com certeza tá tudo certo. A gente. Eu já ia viajar para Europa, pô, você não sabia disso, não? Ah, Não, claro, Rico. A única coisa que me pediu foi isso, né? Que, Gente, que pena, né, cara? É, na próxima. Na próxima eu levo vocês também. Vamos lá. ótimo. É, vamos continuar falando. A gente não tem muito tempo mais. Vamos falar um pouquinho sobre. Acho que eu saí aqui. Opa, não saí não. Estou de volta. Vamos falar um pouquinho sobre literatura, né? A literatura, ela também sofreu muita influência do renascimento cultural. Só que, claro, na literatura você não tem aquele visual. Você não tem a vantagem de uma obra como essa que a gente acabou de ver, que você enxerga e identifica. E você pode falar, olha, isso aqui é classicismo, isso aqui é, é naturalismo, isso aqui é antropocentrismo. Na literatura, as características elas são mais sutis, elas estão mais, vamos dizer assim, escondidas. Você precisa ler e você precisa observar com muito cuidado para identificar as características. E algumas das principais obras do Renascimento literário, né, a gente tem, por exemplo, os Lusíadas em Portugal, a gente tem o Dom Quixote de La Mancha na Espanha. O Dom Quixote, que é uma história muito conhecida, eu acredito que a maioria de vocês conhece um pouquinho da história do Dom Quixote, certo? Quem aí Certo. já viu? Luísa, conta pra gente mais ou menos quem era o Don Quixote na história. O Don Quixote era um cara velho. Ele era taxado como louco pela sociedade, porque era como se na mente dele, eu não lembro direito, foi muito tempo que ele, mas era como se na mente dele ele estivesse vivendo tipo, numa era medieval, ele era um cavaleiro e tudo mais. Aí ele lutava contra monstros na mente dele, claro. Ele era Sim, apaixonado por uma, eu acho que era velha, não sei se era velha também, mas eu sei que todo mundo achava ela muito feia, ela tinha um monte de defeito, tipo, na aparência também, e não era só físico, era interior mesmo. sim. E ele achava ela linda, era uma princesa, ele tinha que salvar ela das coisas ruins, essas coisas assim. Uhum. Cara, eu tinha 13 anos quando eu li, eu não lembro muito, mas é muito legal. Tu leu todo ele? O resumo? Li todo ele, eu tinha aqui em casa, eu até doei esse livro, era da minha irmã. Pô, legal. Bacana.
É muito bom o resumo que a Luísa fez pra gente. E a gente identifica a característica renascentista quando o cara que queria ser cavaleiro, né, e queria salvar a princesa, ele é ridicularizado. É aí que entra o Renascimento, quando ele já tem uma visão ultrapassada do medieval. O medieval, ele não é mais romântico, ele não é mais heróico, ele é ridículo, né? Imaginar um homem em cima de um cavalo com uma armadura e um elmo já não se torna mais algo heróico e incrível, se torna uma coisa ridícula, patética, porque a mentalidade havia mudado. Na verdade, é tipo a moda, né? A moda ela avança e as coisas que hoje estão, entre aspas, na moda, elas ficam ultrapassadas. Vocês já ouviram uma música de tipo 5 anos atrás, 6 anos atrás, que na época era muito comum falar alguma coisa. Aí na música fala. Quando tu ouve hoje, fica meio patético, entendeu? Vocês já perceberam isso? Sim. Né, Carlinho? Tipo, quando o cara falava, que eu tava no orelhão, ligando pra minha amada. Aí quando tu ouve hoje, tu fica assim, cara, é orelhão, velho. Tipo, hoje tu tem celular, entendeu? Hoje tu manda um áudio. Então, o que sai de moda se torna um pouco ridículo até. Se torna meio Se torna até patético. meio de piada, assim, quando as pessoas falam. Aí fica vacalhando com o cara. Mas naquele tempo não tinha isso pra ele, que tem pra gente hoje. Aí, Isso, tipo, os caras vacalham já leva pro lado da maldade. isso, pois é. Então, como a música, assim como a arte no geral, a cultura, ela costuma se guiar por aquele momento. Então, naquele momento tá em alta. Olha, eu tava vendo ontem, esses dias aí, tipo, a galera dançando funk. Hoje, toda dança de funk tem aquela sarrada, né? Que eu não vou fazer agora pra vocês, mas vocês sabem o que é, É, né? verdade. Aí tem aí tem aquela batida, Não sei né? não, você faz aí. Não posso fazer. Eu tô fazendo aqui, mas não aparece na tela, né? Então, toda música de funk tem aquela batida e o cara vai fazendo, né? E vai fazendo aquela sarradinha aqui na cintura, né? Daqui sei lá, 3 anos, ou menos até, aqui, quando as pessoas forem assistir, talvez aquilo soe como meio ridículo, entendeu? Tipo, caraca, isso não tá bacana. Não é legal mais. Porque já vai haver um outro passe. Já vai haver um outro tipo de dança. E a moda é assim, ela vai avançando e as coisas vão ficando ultrapassadas até que volte. Né? Porque também acontece isso na moda, né? Uma coisa que tinha de 50 anos atrás voltou agora e todo mundo quer usar e parece legal de novo. É uma coisa meio estranha, é uma parada meio psicológica mesmo. É a nossa mente que quer criar padrão e dizer se é legal ou se é ultrapassado, se é bacana ou se não é bacana, né? É uma coisa meio fútil, mas é uma coisa da sociedade. Isso é normal. Então, como a Luísa falou, quando o cara ele acha que ele é um cavaleiro medieval, todo mundo ridiculariza ele. Porque no momento em que o Miguel de Cervantes escreveu o livro do Dom Quixote, já estavam praticamente na Idade Moderna. O pensamento já era moderno. O pensamento não era mais o pensamento medieval. E essa é a grande característica, vamos dizer assim, do Renascimento dentro dessa obra. Outras obras renascentistas, literárias, também, por exemplo, as obras do William Shakespeare, né, do Hamlet, Otelo, Romeu e Julieta, que você vai perceber uma ênfase no ser humano, que isso é uma característica do Renascimento também, a valorização do ser humano, das relações humanas. Então, por exemplo, Romeu e Julieta é uma história de amor, talvez a história de amor mais famosa da história, uma história muito conhecida. Todo mundo aí já deve ter uma ideia do que se trata, pelo menos assim, a sinopse, todo mundo conhece. Famílias que se odeiam, um menino de uma família, a menina da outra família se apaixonam, mas o amor deles é impossível porque as famílias se odeiam e querem se matar, literalmente se matar mesmo. Então, essa é uma história renascentista, porque fala de um amor humano, fala de um amor entre duas pessoas, que
A temática é ser humano e sentimento. Isso é renascimento. A valorização do homem, do que o homem sente, do que o homem pensa. Quando eu falo homem, eu estou me referindo à humanidade, ao ser humano como um todo. Passando para a parte da ciência, para encerrar o nosso assunto, a gente tem figuras como o Galileu Galilei, como Nicolau Copérnico, né, que foram astrônomos, que na época não eram só astrônomos, eram físicos, matemáticos, que se devotaram a estudar o universo, e mesmo ainda naquele período, final da Idade Média para o início da Idade Moderna, já conseguiram muitos avanços, né? Inclusive chegando muito perto do modelo que a gente tem hoje, o modelo do Nicolau Copérnico, que é um modelo heliocêntrico, um modelo que considera o Sol no centro, e não um modelo geocêntrico. O modelo geocêntrico era um modelo religioso, que acreditava que a Terra estava no centro do universo, porque a Terra é o único local onde há vida e aonde, entre aspas, Deus mora. Deus mora na Terra, então é só aqui que é o centro. E tudo gira em torno da Terra. E aí os trabalhos do Copérnico e depois do Galileu Galilei, que o Galileu meio que dá continuidade ao trabalho do Copérnico, eles chegam à conclusão de que, na verdade, não é a Terra que está no centro, é o Sol. E que a Terra está girando em torno do Sol, que é o modelo heliocêntrico. Hoje a gente sabe que o Sol não é o centro do universo, mas é o centro do sistema solar, né? Porque na época não tinha como você ter a noção de universo todo e sistemas, não havia essa possibilidade. Então, o Renascimento ele vai trazer inovações, novas visões em todas as áreas da cultura, não só na pintura, mas em todas as áreas vai haver essa renovação que vai impactar em toda a sociedade. Pessoal, alguma dúvida sobre esse assunto? Tá tudo tranquilo? Não, professor, tá tudo firmão. Pô, beleza, então. Na próxima aula a gente vai responder as questões do final desse capítulo aí, tá? Da cultura renascentista. Beleza. Ok. Na semana que vem, no caso. E hoje eu vou postar a minha aula, que era para ter sido postada ontem. Ela já tá gravada, já tá prontinha. Eu vou colocar no portal para vocês. Assistam também Fiquei ela. procurando essa aula. Tem umas videoaula lá no portal que é do primeiro e do segundo ano. Eu fiquei tipo, Que foi para vocês? tem umas aulas do primeiro e do segundo ano lá. Você se enganou, professor? Isso é erro. Não, na hora que a gente vai mandar, você tem que tomar muito cuidado realmente, senão vai acabar indo. Mas ignorem essa aí, tá bom? Eu vou ajeitar depois. Pessoal, Ok. a gente vai ter a outra aula agora, daqui a 5 minutos. Então, fiquem com Deus. Tenham uma boa semana. Qualquer dúvida, só mandar mensagem, tá bom? Ok, bom dia. Beleza. Tchau, até mais.